Que o calendário eleitoral tem pontos específicos para os próximos dias e tem uma questão que preocupa muita gente, que é a questão da lei seca. E para a gente falar a respeito da lei seca e também sobre o que muda na legislação eleitoral tão próximo agora das eleições, a gente conversa mais uma vez com um advogado especialista em direito eleitoral, Cristiano Vilela, que já está conosco aqui no estúdio da Jovem Pan News. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Vamos começar então, doutor, esclarecendo a respeito da lei seca, que realmente, como eu disse, é uma preocupação de muita gente. O que essa lei estabelece para a gente relembrar às vésperas das eleições e no dia da votação também? Olha, Lívia, nós temos uma característica atualmente no Brasil, onde as restrições da lei seca, elas são estabelecidas por cada estado. É uma das poucas regras que a gente tem de caráter meramente federativo, né, no nosso país. Então, nós temos, até o presente momento, 8 estados que já decretaram a chamada lei seca, ou seja, não se pode comercializar bebidas durante o dia da eleição, durante um determinado horário no dia da eleição. Esses horários, eles acabam variando um pouco de estado para estado, e os demais 15 estados da federação, ou até um pouco mais, enfim, não tem até o presente momento nenhuma restrição. Então, a maioria dos estados, no caso de São Paulo, por exemplo, não vai haver nenhuma restrição. O consumo de álcool ele pode ocorrer normalmente no dia da eleição. Agora, doutor, queria trazer uma informação em relação às campanhas eleitorais. Antes disso, só um complemento que a produção acaba de compartilhar com a gente, porque Amazonas, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná e também o estado do Tocantins, esses estados nós teremos a lei seca. Então é importante destacar para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Agora, mudando de assunto, mas ainda falando das eleições, doutor, nessa reta final de campanha nós teremos mudanças substanciais a partir de amanhã, quinta-feira, até o dia do pleito, especialmente no que tange a propaganda na TV, na internet, em mídias digitais, mídia impressa e também no próprio dia da votação. Então, o que não pode ser feito pelos candidatos e suas campanhas a partir de amanhã, hein, doutor? Exato. Quinta-feira é o último dia para a realização dos debates. Então, os últimos debates transmitidos por rádio, por televisão, vão acontecer no dia de amanhã, na quinta-feira. Também é o último dia da propaganda eleitoral gratuita, que é transmitida pelo sistema de rádio e de televisão, e também é o último dia para a realização dos comícios. Então, os comícios só podem acontecer até o dia de amanhã, podendo ser estendido, por ser o último dia de comício, podendo ser estendido até o máximo das 2 horas da madrugada, já da sexta-feira. Sexta-feira é o último dia para publicação de propagandas na imprensa escrita, portanto, nos jornais, nas revistas. E no sábado, que é o último dia, né, efetivamente de campanha, existe uma restrição para que até às 22 horas se possa ter as carreatas, as passeatas, as atividades de corpo a corpo realizadas pelas candidaturas, alto-falantes, carros de som, atividades nesse sentido, e ao longo do dia, da véspera das eleições, possa acontecer ainda a possibilidade das propagandas através das redes sociais. Quem tem a sua rede social, quiser pedir um voto ao candidato ou o próprio candidato, tem que tomar cuidado para que faça as mensagens, os impulsionamentos ou até as mensagens simples que são transmitidas sempre até a véspera, até às 23h59 do sábado. No domingo, a partir da meia-noite, não pode haver nenhum pedido de voto. Portanto, aquele que tenha feito ali uma publicação nas suas redes sociais, não precisa apagar, pode deixar, mas da meia-noite para frente não se pode fazer nenhum tipo de pedido de voto, seja fisicamente, presencialmente, seja nas redes sociais. Mas, rapidamente, desculpa, Lívia, mas só para complementar esse assunto, camiseta, broche, adesivo com o nome ou o número do candidato no dia da votação, pode ou não pode? No dia da votação, o que nós temos que ter o cuidado é de não realizar pedido de voto.
Então, no dia da votação, não se pode ter a chamada boca de urna, né? E tem a configuração do crime de boca de urna, que é justamente fazer o pedido de voto no dia da eleição. Agora, a chamada manifestação individual e silenciosa do eleitor, onde o eleitor eventualmente possa se dirigir ao local de votação trajando uma camiseta ou usando um bottom, um adesivo do seu candidato ou do seu partido político, isso pode acontecer normalmente, desde que é uma manifestação individual. Portanto, não pode haver aglomerado, todo mundo, né, um grupo grande de pessoas com a camiseta de uma determinada cor, né, ou que tenham adesivos ali indicando um candidato. Então não pode, é uma manifestação individual e silenciosa. Agora, doutor, se o eleitor flagrar em algum momento alguma violação a essas regras, a essas restrições que vão se intensificando à medida que o dia da votação vai se aproximando, o que ele deve fazer? Olha, Lívia, a Justiça Eleitoral, ela oferta uma série de mecanismos para que o eleitor, para que o cidadão possa, uma vez identificada uma irregularidade, fazer as denúncias para os órgãos competentes. Então, atualmente, a Justiça Eleitoral ela tem um dispositivo, um aplicativo de internet que é o chamado Pardal, onde o eleitor pode tirar uma foto, né, flagrar aquela ocorrência, eventualmente relatar através do seu próprio aparelho celular mesmo e enviar essa informação para a Justiça Eleitoral. Ainda, além disso, a Justiça Eleitoral, a Procuradoria Regional Eleitoral, ela estabelece canais de contato através de e-mail, através de telefone, para a recepção dessas denúncias também. Além disso, nos locais de votação, nós temos as autoridades eleitorais constituídas, então chefes de seção, mesários, que podem eventualmente receber algum tipo de denúncia. Além disso, determinada prática que se realize nas ruas, o cidadão, o eleitor, pode chamar um policial que esteja eventualmente nas proximidades para que ele possa tomar alguma medida para coibir aquela prática. Então, vejamos que existe uma série de elementos que possam ser utilizados atualmente para que o eleitor venha a denunciar a prática de alguma irregularidade. Agora, doutor, é mais comum que as discussões e as conversas entre amigos e familiares tratem mais dos candidatos ao governo do Estado e também à presidência da República. Mas é importante também o eleitor se atentar às escolhas para o Poder Legislativo, tanto as assembleias, deputado estadual, quanto para o Congresso Nacional, deputados federais e também senador. No que a pessoa deve se ater? Que tipo de pesquisa ela deve fazer? Quais elementos o senhor entende que são importantes na hora de escolher um candidato a deputado estadual, federal ou senador? E também seria importante que o senhor nos dissesse, caso a pessoa vote na legenda, como esse voto vai ser computado para os postulantes a essas casas legislativas? Olha, Daniel, esse é um ponto excelente. É importante a gente colocar que hoje em dia o cidadão, o eleitor, ele tem diversos mecanismos para a obtenção de informação. Então vejamos, por exemplo, que a própria Justiça Eleitoral, através de um site que é o chamado DivulgaCand, né, DivulgaCand Contas, onde você, o eleitor, o cidadão, pode acessar, através dela escolher o seu estado, qual é o cargo que ele quer procurar e obter informações sobre todos os candidatos que estão disputando o pleito, seja candidatos majoritários, como bem mencionado, de presidente ou de governador, seja dos candidatos ao legislativo, que muitas vezes, numa eleição com tantos candidatos que vão ser escolhidos, acabam ficando muitas vezes em segundo plano, mas que têm uma importância capital para a nossa vida, para a nossa cidadania. Então, eu recomendo que o eleitor procure a informação, né, dos seus candidatos, onde ele pode eventualmente verificar as fichas, as certidões dos candidatos, pode eventualmente verificar o patrimônio dos candidatos, pode eventualmente verificar as doações que o candidato eventualmente tenha recebido, né? Quem foram os doadores, quem não foram, qual é a forma de captação de recursos que aquele candidato tenha, então já pode obter um rol muito significativo de informações. Além disso, naturalmente, hoje em dia, existe uma série de páginas privadas, de aplicativos que demonstram uma série de rankings, qualifica de alguma forma os candidatos para que o eleitor possa compreender bem, para que o eleitor possa entender bem a melhor forma de escolher o seu candidato, de poder com isso fazer a escolha mais adequada. Agora, doutor, pensando já no dia da eleição, que já é agora, há 4 dias,
no domingo, estamos a 4 dias do pleito. É bom lembrar aquelas mudanças que foram aprovadas, que foram decididas pelo Tribunal Superior Eleitoral a respeito do porte de armas e também do uso, de celulares. Exatamente. Isso é uma questão interessante porque hoje em dia todos nós estamos muito acostumados a anotar as nossas informações, os nossos compromissos no celular. E no momento do voto, é importante deixar claro isso, o eleitor não vai poder se dirigir à cabine de votação portando o seu aparelho celular. Ele deverá deixar o seu aparelho celular ou em casa, no carro, em algum outro lugar, ou então ele deverá entregar ao mesário, deixar de posse do mesário para que ele possa exercer o seu direito do voto. Então é importante que, eventualmente, o número dos seus candidatos, e nós temos uma escolha de 5 candidatos, presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, que o número dos candidatos, portanto, seja escrito numa colinha física e não mais escrito no celular, como eventualmente poderia ser aquilo que muita gente, num primeiro momento, imaginaria. Então, é sempre recomendado, a Justiça Eleitoral recomenda o uso da colinha. Agora, essa colinha tem que ser colinha física, no papel, escrevendo o nome dos candidatos para que possa eventualmente consultar na hora e fazer com que o processo de votação ele seja célere e rápido para que ninguém possa ficar esperando muito tempo nas filas. Sobre o porte de armas? Porte de arma também é proibido o uso de arma, o porte de arma, nos locais de votação ou nas proximidades do local de votação. Então, diferentemente do celular, que ele só não é permitido no acesso à cabine, o porte de arma, portando arma, a pessoa não pode entrar nem no colégio, nem no local onde vai ser realizado o pleito. Aliás, a bem da verdade, nem nas proximidades daquele local, de 100 metros daquele local. Portanto, aquela pessoa que tenha porte de arma, que tenha o hábito de andar armado, é importante que no dia da votação já deixe a sua arma em casa e acesse os locais de votação sem qualquer tipo de armamento, porque não vai poder entrar. Feitas as orientações, queria agradecê-lo, doutor Cristiano Vilela, advogado especialista em direito eleitoral. Muito obrigada pelas orientações, doutor. Boa noite. Lívia, Daniel, uma satisfação falar com vocês e com todos que acompanham o Jornal do Jovem Pan.